Desculpe, eu não abri o microfone. Não, Não. não estou dizendo que a minha idade está me prejudicando. Olha, eu já fiz a prece, eu já fiz a leitura, mas não abri o microfone. Então, eu peço desculpas, Simval, mas vamos tocar o barco e, por gentileza, faça o comentário do nosso texto. Me perdoem, mas para a gente não repetir tudo de novo, tá bom? Vamos tocar o barco. Peço desculpas. Tá. Veja só, as pessoas não ouviram nada do que você falou. Nem da prece, nem do texto. Você quer que eu faça o comentário assim mesmo? Você quer que eu leia, então, o texto? Eu lerei o texto. Eu vou... Eu posso ler, se você quiser, eu posso ler, para você não ter que Eu repetir. leio, eu leio. Gente, me desculpe a todos e todas presentes, mas a minha idade já não está regulando bem as coisas. De vez em quando me passo completamente. Vamos, então, ler novamente, tá? O texto, perdão. Em tudo e por tudo. Então, lá, o capítulo... O som está muito alto, Rui. Pronto, agora. Tá bom, agora sim, Mal. Ele está mais alto que a sua voz ainda. Agora Agora sim. Para mim está chegando mais alto do que a sua voz. E agora? Agora tá bom? Agora sim. Agora sim. Perdão, pessoas, mil perdões. Meu Deus, quanto mico numa vida. Mas vamos lá. Capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Vamos, então, começar pelo texto de Lucas, capítulo 6, versículos 43 a 45. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Vamos agora ler o texto de Mateus, capítulo 7, versículos 15 a 20. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco coberto de peles de ovelha e que por dentro são lobos rapaces. Conhecê-los-eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas dos espinheiros ou figos nas sarças. Assim, toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis, pois, pelos seus frutos. E agora nós temos os trechos de Mateus, capítulo 24, versículos 4, 5, 11 a 13, 23 e 24. E Marcos, capítulo 13, versículos 5, 6, 21 e 22. Tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas, e porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos então esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente, porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. Agora o texto de Kardec, Missão dos Profetas. Atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas.
No sentido evangélico, o vocábulo profeta tem mais extensa significação. Diz-se de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Pode, pois, um homem ser profeta sem fazer predições. Aquela era a ideia dos judeus ao tempo de Jesus. Daí vem que, quando o levaram à presença do sumo sacerdote Caifás, os escribas e os anciães reunidos lhe cuspiram no rosto, lhe deram socos e bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza para nós e dize quem foi que te bateu. Entretanto, deu-se o caso de haver profetas que tiveram a presciência do futuro, quer por intuição, quer por providencial revelação, a fim de transmitirem avisos aos homens. Tendo-se realizado os acontecimentos preditos, o dom de predizer o futuro foi considerado como um dos atributos da qualidade de profeta. Agora sim, dado que já lemos o nosso texto, passamos para Simbal a palavra. Por gentileza, Simbal. Que nos abençoe o Cristo Jesus e nos coloque todos envolvidos no seu manto de luz, na sua paz, no seu amor, e nos faça fiéis ao seu evangelho e à sua palavra. Essas três passagens do evangelho que Kardec coloca no início do capítulo 21, ele vai nortear todos os outros tópicos que serão discutidos nas próximas terças-feiras, né? O tópico dessa semana é o conhece-se a árvore pelo fruto e a missão dos profetas. A missão dos profetas, conforme aqui o texto de Kardec, eu acho que ela está bastante clara, né? Esse termo profeta é uma palavra que vem do grego, né? E que quer literalmente dizer aquele que fala pelos deuses, né? Então esse pró de à frente, né? De adiante, e o feme, que é a palavra. Então, profeta é todo aquele que traz realmente uma mensagem divina, e Kardec já nos explicou aqui que, apesar de hoje, né, se confundir profecia com predição, como se fossem termos sinônimos realmente, mas que na etimologia, na raiz, no radical da palavra, é aquele que traz uma mensagem divina. Mas eu confesso que ao ler essa parte do texto toda, eu fiquei muito tocado pela parte dos frutos, né? O conhece-se a árvore pelos frutos, né? Uma árvore boa não dá maus frutos, uma árvore má também não consegue dar bons frutos. Eu fiquei pensando nos frutos que a gente compra, né? Já que a gente não colhe, né? Então, os que a gente compra, e que alguns vêm realmente parecendo o manjar dos deuses e outros vêm azedos, amargos, às vezes extremamente ácidos, às vezes a gente até joga fora porque não consegue comer. E, com muita sabedoria, Jesus nos coloca aqui que da abundância do nosso coração, né, a boca fala. E não só a boca fala, né, mas a gente age, a gente materializa o que sai de dentro de nós. Então eu comecei a ficar pensando justamente nessa situação da própria árvore, né? Porque a gente pode entender que o fruto, ele é assim o propósito da árvore, né? É o resultado final de um profundo esforço que a árvore faz, que a planta faz, né? Porque ela vai deitar as suas raízes no solo, para do solo extrair, então, a água e os sais minerais, aqueles nutrientes todos que estão ali, mas
enquanto água somente, ou enquanto esses sais minerais, enquanto esses elementos da terra em si, eles não se constituem como um alimento para a planta. Há que acontecer uma transformação, né? Então, estes nutrientes juntos, aí entra uma coisa que ela não busca na terra, e que ela recebe do céu, que é o sol, que é a luz, né? Sem luz, a planta não transforma esses nutrientes em alimento para sustentá-la, para que ela possa, então, sustentar os seus galhos, dar folhas e flores que viram frutos, né? A gente poderia fazer uma analogia que, ao nos alimentarmos, também processos acontecem dentro de nós para que aquele alimento se transforme em um elemento assimilável pelo nosso corpo, para que a gente possa, então, transformar aquilo em energia que será consumido pelas nossas células e que manterá, então, o nosso corpo vivo, saudável, né? E assim também com nós enquanto espíritos, né? Então, quando a árvore coloca as suas raízes, né, na terra em busca dessa água, desses sais, ela tem absoluta convicção de que o sol não faltará para ela, né? Essa espera do sol, porque há o período da noite, o período do dia, mas ela sabe que depois da noite o dia vai raiar. Então, essa característica da esperança e da confiança do vegetal, que é absoluta, né? Essa luz que vem do alto como uma potência transformadora desses elementos que ela extrai, é automático. Em nós, né, quando começa em nós o livre-arbítrio, a gente começa a duvidar de muita coisa. A gente começa, às vezes, até a duvidar da existência de Deus. A gente começa a duvidar das oportunidades. Mas é muito parecido com essa figura que o Cristo traz para a gente. Esse fruto que a árvore dá é um fruto que ela não consome, porque não interessa para ela consumir esse fruto. E se a gente traz isso para a nossa experiência pessoal, né? Enquanto estamos nesse mundo egóico, né? Nesse mundo egoísta, nesse mundo fechado para dentro da gente mesmo, a gente não consegue enxergar isso. A gente acha que quanto mais a gente angariar, quanto mais a gente acumular, quanto mais a gente reter, quanto mais a gente possuir, melhor a gente vai viver. E não é isso. Não tem, porque a gente não se alimenta disso, né? Isso que a gente retém tem que ser transformado em alimento. E a gente só se alimenta quando a gente dá o alimento para o outro. Então, se a gente não compartilhar, a gente não se sente alimentado. A gente pode até se sentir empanzinado, né? Mas a gente não se sente alimentado. E por mais que a gente acumule, mais a gente vai se sentir empanzinado e a gente vai continuar com fome, porque não tem aquela água viva que o Cristo falou para a gente, né? Então, o fruto de nossas ações, de nossa palavra, de nosso pensamento, de nosso sentimento, né, é o que a gente oferece para o outro, o que a gente oferece para a vida. E o que a gente oferece retorna para a gente, né? Então, a materialização desses nossos pensamentos, do que a gente fala, do nosso verbo, ele é importante para se traduzir nessa comunicação nossa com o outro. E quais são o que é um bom fruto e um mau fruto, se a gente pensar no fruto de nossas vidas, do que a gente faz, né? Nós já aprendemos com a doutrina espírita que o bom é o que é conforme a lei divina, eterna, imutável, natural, né?
E o que se diz de mal é aquilo que é contrário à lei. E onde está essa lei, além de estar inscrita em nossa consciência, né? Mas, se a gente quiser consultar aqui, nós temos o Evangelho como um código divino, em que o Cristo vem, ratifica as antigas revelações, né? Ali todas em formas alegóricas, difíceis de se entender, principalmente porque nós não vivemos mais naquela cultura daquela ocasião, né? Mas ele clareia para a gente. E depois vem a doutrina espírita e traz essa mensagem do Cristo, e os espíritos vêm para nós e clareiam mais ainda. Então, para mim, a doutrina espírita é um profeta, né? Porque ela vem falar de Deus, ela vem trazer a mensagem divina para nós. Mas não é na pessoa, em uma pessoa, não é personificado em alguém. Ela vem falando por milhões de bocas. Eu não vou entrar nesse tema porque vai ficar para as próximas semanas, que é justamente a separação do joio e do trigo, do bom do mal, do profeta verdadeiro ou do falso profeta, né? E principalmente quando vêm as comunicações dos espíritos. Nós estamos numa época, esse trecho da árvore boa, né, dando bons frutos, a árvore má dando maus frutos, tanto em Lucas quanto em Mateus, isso está colocado, inserido ali no Sermão do Monte, né, após as bem-aventuranças. Tanto que depois disso, o Cristo diz assim: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão nos céus, né? Mas apenas aquele que cumprir a palavra, né? Antes disso, ele diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição. Então, esses textos estão colocados aí, né? Justamente na parte que é o coração do Evangelho, que é o Sermão do Monte. Então, o Cristo traz para a gente de uma forma muito clara, que fica mais clara ainda com a explicação dos espíritos, o que é o bom e o que é o mal. Então, bem só existe se for bem coletivo. O bem que é bem só para mim não é bem, não é bom. E aquilo que me fazem de mal, que a gente diz assim, poxa, aquilo foi um mal que me aconteceu. O mal é o que sai da gente, né? O mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, que eu produzo, porque sai de meu coração e fica em mim mesmo. E é esse que eu preciso purificar, né? É esse que eu preciso expiar. E eu estava pensando, me veio à mente, quando eu estava hoje de tarde lendo aqui o texto em casa, Jesus sempre se colocou assim como a videira, né? E o vinho como símbolo desse seu ensinamento, né? E eu estava pensando que os bons vinhos, os melhores vinhos, são aqueles das videiras que são as mais antigas. Por que isso? Porque quanto mais o tempo passa, mais ela vai deitando as suas raízes em camadas mais profundas do solo. E é justamente por ir muito para dentro, né, para o interior, né, e que ela vai passando camadas diferentes e vai trazendo para esse fruto que se transforma em vinho uma complexidade de aromas, de sabores que uma planta jovem não consegue fazer. Ocorre que os melhores vinhedos e os melhores e mais caros vinhos do mundo estavam todos em solos europeus. Eram as vinhas mais antigas. E no final do século XIX veio uma praga, talvez uma pandemia, né? Mas uma praga chamada filoxera, que dizimou 98% dos vinhedos da Europa. 98%. E aí o mundo inteiro começou a querer produzir vinho e trouxeram essas mudas aqui para o novo mundo, porque aqui estava livre dessa filoxera. Mas as plantas eram jovens. E o que é que os agricultores descobriram, né? Não vamos regar as plantas.
mesmo nos períodos de seca, não se regam as vinhas. Porque se não regarmos ela vai fazer um esforço maior para ir para dentro de si mesma, dentro do solo, né? Para aprofundar mais as suas raízes em busca da água que está lá embaixo. Então, é uma estratégia do agricultor, do produtor de vinhos, não regar essas plantas, a ponto delas chegarem num estresse que elas vão buscar cada vez mais fundo. Então, eles aceleram essa busca do alimento mais complexo. Vejam quanta relação isso tem conosco, né? A porta estreita que o Cristo diz para a gente. Não é pela porta larga das facilidades que a gente vai conseguir transformar o que para nós chega como entendimento ou aprendizado intelectual, né? Que isso é próprio do ser humano. Isso só vai ser traduzido em alimento mesmo se for iluminado pela luz divina, pela luz do Cristo. Esta fotossíntese, ela não prescinde, ou seja, é imprescindível a luz do Cristo. E essa luz, ela é constante, dia e noite, sobre os bons e os maus, sobre os justos e os injustos. Deus faz o sol nascer para todos. Mas nós só apreendemos essa luz, só recebemos, só acolhemos ela, se nós quisermos. Então, a diferença da planta boa para a planta ruim não é do solo, porque ela já passou por diversos solos, porque nós já temos aqui milhares de encarnações. Também não é da falta de luz, porque a luz está aí para todos nós. Mas é fruto das nossas escolhas, né? Então, se a gente escolhe só o exterior, só viver para fora, ou só acolher e angariar para a gente e não compartilhar, a gente não faz essa fotossíntese divina, de transformar todo esse cabedal de conhecimento e de experiências que a gente tem em algo que vai alimentar o outro e automaticamente vai nos alimentar também, né? Então, todo esse esforço, trabalho, suor, ele tem que ser iluminado, né, pela luz do Cristo. E ela tá para todo mundo. Deus é o ser mais disponível do universo. O Cristo, só em expandir, né, o seu sentimento, ele acolhe a Terra inteira. O nosso planeta inteiro está envolvido pelo sentimento de amor do Cristo por todas as criaturas. Todas. A gente pode se sentir assim. Nesse momento, nós estamos sendo abraçados pelo Cristo, abraçados por Deus. Porque ele está em todas as partes. Mas a gente precisa se abrir para poder fazer essa fotossíntese e produzir bons frutos. Senão os nossos frutos vão continuar azedos, né? Não tem outra opção. Emmanuel tem um texto, que o título do texto é Frutos, né? Está no Caminho, Verdade e Vida. E ele diz assim, o cristão necessita aprender com a boa árvore, que recebe os elementos da providência divina por meio da seiva e converte-as em utilidades para as criaturas. E aí, qual é o conselho que ele nos dá? Ele diz assim, nos convém um esforço de autoanálise, a fim de nós identificarmos a qualidade das nossas próprias ações, né? Porque muitas palavras sonoras, como ele diz, proporcionam simplesmente a impressão daquela figueira condenada. Se encheu de folha, ou seja, ali vai dar fruto, porque quando a figueira se enchia de folha, ela então estava para produzir fruto, e quando o Cristo foi lá para colher frutos, independente do tempo, porque o tempo quem faz somos nós, né? Nós que escolhemos a hora de produzir, porque quando nós nos deixamos iluminar e fazer essa fotossíntese divina, ele não encontra fruto e essa árvore vai secar até a raiz, né? A filoxera era um pulgão que ele dava na raiz das videiras.
E aí dizimou, né? Então, Emmanuel diz isso, muitas palavras proporcionam simplesmente a impressão daquela figueira condenada. É indispensável conhecermos os frutos de nossa vida, de modo a saber se beneficiam os nossos irmãos. Então, desde a antiguidade, considera a sabedoria que a realização mais difícil do homem na esfera carnal é viver e morrer fiel ao supremo bem. E de onde veio assim para mim uma coisa tão boa que eu quero compartilhar com vocês, se me permito, é do capítulo 15 do Evangelho de João, né, em que Jesus diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não produz fruto, ele o tira. E todo aquele que produz fruto, ele o limpa para que produza mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Isto foi no momento da última ceia em que ele falava para os discípulos, né? Judas já tinha saído para fazer o que ele precisava fazer. Assim João esclarece no evangelho dele. E Jesus continua assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Assim como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanece na videira, assim também nenhum de vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim não pode produzir nada. Se alguém não permanece em mim, é lançado fora como ramo. Seca, recolhem-no, lançam-no no fogo e ele queima. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos acontecerá. Nisto foi glorificado meu Pai, para que estejais produzindo muito fruto e vos torneis meus discípulos. Assim como o Pai me amou, eu também vos amei. Permanecei no meu amor. Se observardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho observado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. E aí, aquela parte em que a gente, né, conhece de sobra, em que ele diz assim: este é o meu mandamento, que ameis uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que este, de ter alguém entregado a sua vida por amor. Então, que o Senhor nos abençoe, continue derramando essa graça, esse amor eterno sobre nós. Mas principalmente, Senhor, que nós que nós consigamos receber este teu amor e compartilhar entre nós. Paz e bem, mestre. Paz e bem. Que assim seja. Vamos então orar, rogar a Jesus, Cristo, para que neste momento venha trazer-nos as bênçãos da sua compaixão e da sua misericórdia. Jesus, neste momento, Senhor, te rogamos a presença divina por meio da intervenção dos nossos queridos benfeitores espirituais,
da nossa amada equipe de Dr. Bezerra de Menezes e de Dr. Aristides Maltês, trazendo-nos bênçãos de paz, de harmonia, de luzes, para o nosso íntimo, para os nossos lares, envolvendo também a todos aqueles aos quais nós amamos, Senhor. Que neste momento os teus emissários venham estar conosco, venham envolver-nos. E que possamos, em conjunto com estes mesmos espíritos amorosos, servos da tua vontade, da lei de Deus, orarmos pela humanidade, por quantos sofrem, por quantos estão enfermos, e pensamos naqueles que estão nas prisões, naqueles que estão nas ruas padecendo de fome, de frio, que estão padecendo da mais absoluta miséria humana, social, para os que estão mergulhados nas profundas perturbações mentais, os que estão avassalados pelas ideias suicidas e homicidas, os que estão praticando violência ou sofrendo-a, os lares devastados pela incompreensão, pelo desrespeito, oramos, Jesus, rogando-te bênçãos para todos aqueles que no planeta, neste momento, estão envoltos nos grandes dramas e tragédias promovidos pela natureza, pelas guerras, pelos campos de refugiados, pelos expatriados, pelos que nos diversos continentes do nosso planeta estão morrendo de fome, no nosso próprio país, que ante a crise observa tantos lares sem o alimento. Te pedimos, Senhor, pelos que estão subjugados pelas múltiplas formas de escravidão que avilta a condição humana. Te rogamos pelos que estão nos hospitais, principalmente os que estão assolados pela Covid, pelos que estão deixando a vida física, pelas suas famílias, pelos trabalhadores da saúde, por todos aqueles que estão trabalhando para a solução deste mal que neste momento assola a humanidade. Oramos pelos que chegam à vida espiritual torturados, atônitos,
perplexos, neste momento em que se multiplicam os desencarnes no nosso país, mas em tantos países do nosso orbe. Oramos pelos espíritos que estão em aturdimento nas sombras, operando no mal, nas trevas. Oramos, enfim, Senhor, por todo o nosso planeta, por todas as expressões de vida, por todas as coisas que aqui existem e que são por ti governadas, para que todas essas coisas, todos nós sejamos orientados pela tua luz divina, pela tua luz crística, para que nosso orbe saia desta condição expiatória, provacional, para uma posição mais redimida e mais conforme o teu evangelho, a tua boa nova. Te agradecemos por tudo, Jesus. Agradecemos a lei divina por todas as bênçãos, os desafios, as dificuldades, as superações, os avanços e mesmo os reveses que nos ajudam a entender a necessidade de continuarmos na direção da lei divina e natural. Que possa ser em teu sagrado nome e no nome de Deus, que aqui encerremos nosso encontro de hoje. Recebe, Jesus, o nosso louvor, assim como Deus, nosso Pai, hoje e sempre, e assim seja. Como sempre fazemos, todas as terças-feiras, vamos dedicar um instante em que mentalizaremos Jesus, o Cristo de Deus, pairando sobre a terra, irradiando da sua aura a luz dourada, a luz da compaixão, abençoando todo o nosso planeta, todas as coisas que aqui existem, todos nós que aqui estamos. Mentalizemos por alguns instantes.
Bem, vamos então ver o segmento das nossas atividades. Teremos na próxima quinta-feira, este que vos fala, falando sobre a questão do sábado, cura da mão atrofiada, Jesus retira-se e a escolha dos 12, dando seguimento ao volume 2 de Sabedoria do Evangelho de Carlos Pastorino. Já no próximo sábado, estaremos novamente com o nosso Simval, falando para nós sobre controle do ensino segundo João da Cruz, editado pelo espírito de Yoga Krishna, a Elzo Ferreira de Souza, no livro Divina Presença. E na próxima terça-feira, fechando o nosso mês, o nosso Raimundo Fortes, falando Prodígios dos Falsos Profetas, capítulo 21, item 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Portanto, temos aqui a nossa continuidade da programação. Queremos agradecer ao nosso Simval pelo comentário da noite e a todos e todas que estiveram conosco até agora. Para todos e todas, beijos, abraços, paz e bem, e que Jesus nos abençoe, guarde e proteja. Assim seja.